onde Jesus fala assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra que é lida neste momento aos nossos ouvidos. Obrigado, Deus, por já garantir a vitória de cada um dos teus filhos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Senhor, por nós que aqui estamos para ouvir esta bondosa palavra, e quero te pedir que o teu bondoso Espírito Santo, que tem cumprido muito bem a função que lhe é proposta, ó Deus, tem nos abençoado, tem nos, ó Pai querido, nos dado entendimento, a interpretação, ó Pai querido, da tua profecia. E assim queremos pedir que tu continue dando a revelação que for necessária ao momento, para que sejamos sempre edificados, exortados e consolados. Assim te agradecemos e pedimos em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem. Nós temos lido este versículo, irmãos. Parece assim um versículo isolado, mas não, né? Jesus, ele, quando estava dando as últimas instruções aos seus discípulos, ele enfatizou muito a obra do Espírito Santo aqui na terra. É muito aquilo que o Espírito Santo faria, falaria, e acompanharia a igreja no passo a passo. Dada essa razão, irmãos, é que também vemos hoje Satanás, infelizmente, atrapalhando a doutrina do Espírito Santo e fazendo com que igrejas que começam até bem terminem mal, porque não estão valorizando a obra que o Espírito Santo veio fazer, né? Com essa questão dos sentimentos mais afinados do que o desejo de servir a Deus, então estão menosprezando a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não veio para nos dar aquela alegria momentânea, ele não veio para nos fazer assim ficar em êxtase, não. O Espírito Santo veio para nos orientar, nos orientar. E o instrumento que ele mais usa é a própria palavra, irmãos, a própria palavra. E esse instrumento que ele usa é a palavra. Aí então Jesus falou que ele disse todas essas coisas, aí os irmãos teriam que ler o capítulo 14, 15 e o 16, né? Para entender melhor. Ele disse todas essas coisas, ele disse, para que nós tenhamos paz. Ou seja, temos tranquilidade, firmeza, equilíbrio, né? Até que Jesus venha buscar a sua igreja, aí nós temos que ter tranquilidade, firmeza, porque aí ele veio com uma palavra que alerta, irmãos, de alerta para nós. Aí ele disse assim: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Não enganou ninguém, né? A igreja teria aflição, o crente teria aflição, o servo de Deus teria aflição. Olha, contrário do que muitos estão hoje pregando, também uma mentira do adversário, pregando que nós não podemos passar aflições. Seria uma falta, uma incoerência, uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus. Enfim, que nós não nascemos para sermos cauda, né? E sim cabeça. Nós não podemos morar de aluguel, temos que ter casa própria. Cada crente tem que ter casa própria, tem que ter carro bom. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus fez todas essas coisas para que tenhamos paz, alegria, o fruto do Espírito, né? Porque ele disse, no mundo tereis aflições. Mas olha a palavra, mas tem de bom ânimo, ou seja, anime-se, festeje, cante, porque eu venci o mundo. Então o mundo, irmãos, é turbulento mesmo. O mundo é turbulento, mas Jesus já falou que ele venceu. Agora, ele venceu, mas nós estamos na terra. Nós estamos na terra. Agora mesmo ouvimos o Evânio falando, estive enfermo, estive resfriado, o resfriado me nocauteou, né? Então, quer dizer, cada um tem uma dificuldade nessa terra, desemprego, irmãos, problemas difíceis de serem resolvidos,
Mas Jesus falou que ele venceu o mundo. Nós somos mais do que vencedores, segundo a palavra do Senhor, por aquele que nos amou. Agora, enquanto estamos na terra, lembra-se, irmãos, que a palavra do apóstolo Paulo, que passou muitas aflições. Olha, um homem para passar tantas aflições foi Paulo. Passou muitas, irmãos, muitas aflições. Foi apedrejado, chicoteado, foi preso, dado como morto. Paulo foi caluniado, muitas aflições, em todos os sentidos, corpo, alma e espírito. Agora, há um momento, irmãos, da vida dele que ele fala assim: irmãos, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele falou: sim, aflito, claro, mas desanimado? Não. Não julgo que tenha alcançado o alvo. Mais uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo, ou seja, avanço para o prêmio da soberana vocação, do chamado de Deus para nós, que é chegar ao trono da graça de Deus, irmãos. Então, lute mesmo, lute para chegar no céu. Lute para conquistar o que o Senhor tem prometido para nós. Agora, irmãos, aqui nós observamos que existem 3 coisas que nós precisamos saber para superar a crise. Crise é aflição, né? Aflições, superar essa crise. Crise aflições e crise é a mesma coisa, tá? Então, 3 coisas que precisamos saber, porque já que estamos na Terra, não sei quantos anos vamos ficar, não sei quantos anos vão ficar. Como pessoa individual, membro do corpo de Cristo, nós não sabemos quantos anos ficaremos. E como igreja também não sabemos. Cristo está às portas. Ele vem, como prometeu e disse: eis que cedo venho. Mas o relógio de Deus é diferente do nosso. O relógio dele tem ponteiro grande, o nosso tem ponteiro pequeno, né? 24 horas. O dele não, é a eternidade, irmãos. O dele é o chamado Kairos na teologia, né? Teologia bíblica é chamado Kairos. E o nosso é chamado Cronos. Então, o nosso é ponteiro pequeno, o dele é ponteiro grande, né? Demora mais a dar a volta, né? Agora, irmãos, ele vem. E quando ele vier, deseja que estejamos firmes. Estarmos preparados, revestidos para permanecermos firmes, né? Assim a palavra de Efésios 6:13, né? Agora, observe uma coisa, irmãos. Quais são essas 3 coisas que nós precisamos saber para superar a crise, para superar as aflições? Não é combater e acabar, não, superar, passar por cima, dar a volta por cima, né? Como numa corrida de obstáculo, ele não tira o obstáculo, tira? Não, ele dá a volta por cima, né? Passa por cima. Então, olha, superar essa crise. Irmãos, primeira coisa que precisamos saber é que a crise ou a aflição, como acabamos de falar, sempre existirá. Não pense que ela acabará. Sempre existirá. Jesus foi enfático em dizer que no mundo teremos aflições. A crise sempre existirá. E uma coisa que nós observamos dentro disso, irmãos, é que o Senhor deixou para nos dar exemplo, porque para a gente ficar, às vezes, pensando assim: meu Deus, acho que Deus esqueceu de mim. É tanto problema, é tanta dificuldade. Às vezes a dificuldade vem para todos, mas às vezes o diferencial é que uns vivem reclamando e outros não. É como você supera essa crise, como você passa esse obstáculo. Dizem os mais entendidos, os mais sabidos que nós, que crise, irmão, quando essa palavra chega no ouvido do chinês, ele diz que é oportunidade. Crise é uma oportunidade. Ou seja, vem uma desgraça, eles transformam aquilo em uma oportunidade de mudar de vida, mudar de trabalho, enfim, de ele superar aquilo ali e avançar. E, às vezes, a pessoa não pensa: acabou. Pensa, para a gente aqui, se tivesse um terremoto. Aí a gente meu Deus, acabou, já era para mim. Aí tu viu um terremoto que aconteceu no Japão? De vez em quando tem terremoto. O terremoto aconteceu num dia, destruiu tudo. No dia seguinte já estava tudo reconstruído.
Porque eles não param assim, vou pensar, acabou para mim. Não, eles vão, mete bronca e continua sendo um país de primeiro mundo. Olha, porque depende de como nós olhamos. Querem ver 3 homens, irmãos, que marcaram a história da Bíblia, Olha que eu vou citar esses 3, mas tem muitos outros, tá? Mas vou citar esses 3 que eles são como se fosse o tripé, 3 pés, né? Então, como se fosse o tripé, a base para nós. Aí esses homens são Abraão, Isaac e Jacó, que marcaram a história da Bíblia, a história da igreja, marcaram. Tanto que a Bíblia nos fala o quê? Que quando nós chegarmos no dia do arrebatamento, irmão, nas bodas do Cordeiro, nós nos assentaremos, não é com Paulo, com Tiago, com João, está escrito o quê? Nos assentaremos com Abraão, Isaac e Jacó. São 3 personagens principais da Bíblia, né? E aí o que acontece? Olha, se você for em Gênesis capítulo 12, se o Daniel puder me ajudar, Gênesis 12, 10, está falando de quem? Abraão. No versículo de número 1, está escrito o quê? Que Deus chamou Abraão, não foi? 75 anos de idade. Olha, irmão, uma coisa até interessante, porque às vezes a gente vai ficando velho, aí pensa assim, não, agora tem que dar o lugar para o novinho, porque eu estou velho, não sirvo para mais nada. Irmãos, não faça isso. Não faça isso. Você se prepare, porque outros vão nos substituir. Mas eu não vou dar meu lugar para quem é novo. Para quê? Para fazer besteira? Não, cada um tem o seu tempo, né? O velho tem a experiência, né? Tem experiência. Ele pode não ter a energia física que tinha, mas ele tem experiência. Então, olha, cada um tem o seu tempo. Ele tem 75 anos, o Senhor o chama e o confia uma grande obra. Ele sai da sua terra, do meio da sua parentela, vai para uma terra que ele não sabe onde é, porque o Senhor não lhe falou. O Senhor falou assim, vai para a terra que eu lhe mostrarei. Quer dizer, ele sai sem saber para onde vai. Ele só sabe com quem vai, né? Como o Moody falou. Então ele sai. Agora, quando chega lá naquela terra, irmãos, ele já está habitando lá, aí diz assim, e havia fome naquela terra. Meu Deus, o homem está dentro da vontade de Deus. O homem está cumprindo o chamado de Deus. E se ele tivesse desobedecido igual Jonas, tudo bem, tem uma desculpa. Agora está dentro do chamado de Deus, dentro da vocação de Deus, dentro do plano de Deus, e está escrito que havia fome naquela terra. Aí o que o Senhor orientou ele desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. A fome generalizou. Ele foi para o Egito, porque o Senhor lhe deu ordem ali. Irmãos, ali o Senhor trabalhou grandemente na vida de Abraão, não lhe deixando faltar absolutamente nada. Detalhe, quando aquele período de fome subiu, Abraão estava mais rico do que quando começou. Porque ele não saiu da presença de Deus. Já viu que as pessoas hoje, elas quando têm uma crise, elas logo saem da presença de Deus? Desempregou, saiu da presença de Deus. Deu um problema no casamento, sai da presença de Deus. Deu um problema no namoro, sai da presença de Deus. Irmãos, o que está acontecendo? Será que vai resolver teu problema sair da presença do Senhor? Será que eu não passei problemas também, crise na minha vida? Será que eu tive uma infância, vamos dizer assim, perfeita? Não, irmãos. Não tive infância perfeita, não tive adolescência perfeita, não tive a juventude perfeita, não tenho a vida perfeita. Mas uma coisa é permanecer naquilo a que você foi chamado. Permaneça. Você não está nessa terra sem propósito, você tem um propósito de Deus. Mas eu já estou velho, como muitas pessoas estão fazendo, irmão. Não se preocupe com idade. Deus ele ainda conta com disponibilidade. Simeão estava mais velho do que todos nós aqui, todos nós, tá, Simeão?
não era sacerdote, era levita. Simeão não era sacerdote. Simeão era levita. Sacerdote foi Zacarias, e também velho, né? Aí velho, sem filho. Imagine a frustração, imagine a zombaria daqueles mais novos. Aí, ó, sacerdote do Altíssimo, ó. Aí, não tem filho, não vai deixar, não vai deixar uma herança, não vai deixar uma semente, nada disso. Vai ser esquecido o nome dele. Aí o Senhor, na velhice, irmãos, concebe um filho a Isabel, sua mulher, também tão velha quanto ele. E esse homem faz história, irmãos. Ele nasceu para cumprir o ministério de ser o homem que ia preparar o caminho para o Salvador. Olha só. E Jesus ainda depois fala, não teve homem maior do que João Batista nessa terra. Filho de um casal de velho. Mas ele saiu da posição? Não, deve ter sido ridicularizado. Alguns devem ter falado assim, destitui ele, o homem não tem nenhum filho, é estéril, não sei o quê, casado com a mulher estéril. Olha, o homem não saiu da sua posição. Mas volta para Simeão. O homem está velhinho, irmãos. O homem, ele só cumpre turno, ele é um levita. Ele vai lá dentro levar o incenso, aí agora deram uma função para ele, ó, tu vai apresentar a criança ao Senhor, né? Aí o velhinho está lá, aí o Senhor falou para ele assim, Simeão, você não vai morrer antes de ver o Messias. Não morrerá antes de ver o Messias. Ele deixou o tempo passar. Um dia chega aquela criança no seu braço. Quando ele olhou a criança, irmãos, o coração dele se encheu de alegria, porque o Senhor abriu os seus olhos e disse, é esse o Messias. Aí ele disse, Senhor, agora despede em paz o teu servo, porque meus olhos já viram a tua salvação. Velho, irmãos, velho. Deus usa velhos. Deus usa velhos. Não se preocupe. E se ele precisar de um velho, ele lança a mão do velho e vai usar o velho. Pode ter tantos novos aí do lado que ele não quer. Vou querer o velho. Depois que eu vi na Bíblia que ele escolheu Noé com 500 anos de idade, irmão, estou no lucro, irmão. Estou no lucro. 500 anos de idade, falou, eu quero esse velhinho. Ó. Aí você não tem 70, já está entregando aí, pendurando a chuteira. Não dá para mim. Irmãos, fica na posição que Deus te chamou. Não é o muito fazer. É o fazer o que ele quer que você faça. Então, olha, aí Abraão vivenciou fome. Está escrito ali, ó, vivenciou fome. Deus o engrandeceu. Agora passa para Gênesis capítulo 26, verso de número 1. Aí vem seu filho Isaac. Abraão já morreu. Isaac agora está casado, já tem a sua família. Está escrito assim, ó, e havia fome na terra. Além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Ó, Deus deu outra direção, já não é mais o Egito, está vendo? Foi-se Isaque. Irmãos, Deus o honrou ali. Não deixou ele passar fome e enriqueceu ele mais ali do que onde ele estava. Olha como Deus está trabalhando. Homens de Deus, dentro do propósito. Isaac foi chamado para ser, vamos dizer assim, a linhagem de Abraão. O nome do Senhor estava sobre ele. Agora você passa para Gênesis capítulo 41, versículo 54. Aí o terceiro nome, que é Jacó. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Dias de Jacó. Quando parecia que não tinha mais nada, aí Deus então mostrou naquele momento que a mão dele era sobre Jacó. Porque ele falou assim, eu serei com Abraão, serei o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
E Deus mostrou que era. Jacó, quando viu seu filho José, irmãos, e detalhe, quando chegou lá no Egito, não foi para uma terrazinha qualquer. Deus colocou ele na melhor parte do Egito, porque o enriqueceu ali. Eles saíram de lá enriquecidos. Passaram aflições, os descendentes passaram aflições. Nada que fugisse o controle de Deus, porque já estava escrito no capítulo 15 de Gênesis, naquele período da fome, que Deus chamou Abraão e falou assim: Abraão, conta, se puder, as estrelas do céu. Olha, eu vou fazer a tua nação, a tua semente, como essas estrelas no céu. E detalhe, vocês vão passar, a tua semente, a tua descendência, vai passar 400 anos no Egito. Depois voltarão para cá. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Passaram muitas aflições, mas Deus sempre manteve a sua palavra. Então, irmãos, primeira coisa que eu preciso para superar crise na minha vida, crise existencial, crise emocional, crise social, porque eu posso ficar desempregado. Eu fiquei desempregado já, irmãos. Eu sei o que é o desemprego. Mas nunca faltou nada. Porque Deus sempre teve meios de trabalhar em nossas vidas. É que o meu negócio não é ficar contando história passada. Mas, às vezes, se a gente contar a história para o carroceiro, o burro chora. História triste, irmãos. Agora, a gente fica ali, mantendo na presença do Senhor. Nunca arredei o pé. Não, para que arredar o pé? Se com Jesus está difícil, imagine sem Ele. Então, não pense, o jovem, frustração, o moço, o de meia idade, o velho, não pense, vou abandonar porque o Senhor... Não, irmãos. Frustrações do homem são sinal de andamento da vontade de Deus. Ou seja, Deus tem uma vontade sobre nossas vidas e Ele cumprirá a vontade dEle. E, para isso, às vezes, a gente fica frustrado. Aconteceu com Daniel, com Sadraque, Mesaque, Abednego, foram frustrados. Aconteceu com Ezequiel, com Jeremias. Aconteceu com todo mundo. As frustrações e as crises que vieram. Agora, Deus sempre manteve-se fiel à sua palavra. Então, olha, esse é o primeiro ponto aqui. A crise sempre existirá. Queria dizer para você que não existe, queria ser um pregador da teologia moderna aí, né, que está dizendo que não, isso aí não existe, você nasceu para ser isso, para ser aquilo. Mentira, irmãos. Você nasceu para ser mais que vencedor por aquele que te amou. Agora, no mundo tereis aflições. Problemas vêm no casamento, vêm no namoro, no noivado, no casamento, vêm na vida de trabalhador, do empregado, do patrão. Problema vem para todo mundo, tá? Vizinhos, teremos problemas, teremos aflições. Não pensa que as coisas são fáceis. Não pensa. Dificuldades, às vezes, com filho, com criança, não pensa que é fácil, não. Olha, o Jonatas, quando nasceu, eu já estava aqui, pastoreando aqui. Irmãos, a maioria das vezes do culto, não faltava o culto, mas a maioria das vezes, quando todo mundo estava indo para casa, lá estava eu no Pronil com ele. Vivia passando mal, negócio de um refluxo, vivia passando mal. Agora, vinha para o culto, sentava aqui quietinho, ele não fazia bagunça, graças a Deus, né? Sentava aqui quietinho. Também, quando dava o amém, já era. Dava o amém, parece que já estava assim, já. É igual o Papaléguas, né? Dava o amém, vazava por aí afora. Agora, aí eu levava ele, quase todo dia. Já estava conhecido lá no Pronil. Já estava quase arrumando uma vaga lá. Porque... mas, irmãos, Deus nunca deixou faltar. Eu nunca cheguei aqui para a igreja e fiquei reclamando. Negativo. As aflições vêm. Na adolescência, deu um pouquinho de trabalho. Mas isso não me desanimou. A vida é assim mesmo, irmão.
A vida é assim mesmo. E se com Jesus está ruim, sem Jesus ia ficar pior. Então, cumpre o teu chamado, a tua vocação. Fica como Deus te chamou. Seja fiel ao Senhor, irmão. Seja fiel. Seja fiel. Não olha para as coisas que vão acontecer, que alguém falou que vai acontecer. Negativo. Seja fiel ao Senhor. Seja zeloso. Quando a gente zela pelas coisas de Deus, Ele zela pelas nossas. Seja zeloso, irmão. Seja zeloso. Agora, a segunda coisa que nós precisamos saber, irmãos, além de que a crise sempre existirá, que parece ser uma notícia ruim, mas não é, porque Deus estará sempre conosco, Ele é o nosso socorro. Foi falado aqui, né? Salmo 40. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Agora, a segunda coisa, então, que nós precisamos saber, para nós superarmos as crises, é que Deus sempre dará o livramento na crise. Sempre, irmãos. Salmo 34, 19, é um salmo que a gente cita muito aqui. Aliás, eu preguei no Salmo 34 domingo, não foi? Então, Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor faz o quê? O livra de todas. Todas. Irmãos, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Quando você está numa prova de Deus, irmãos, você não consegue entender a prova. Não consegue. Eu trabalhava na M. Agostini, a gente chama de o nome fantasia Aladim, né? Agora não tem mais. Aqui nem no Rio e nem no Brasil tem mais. Fecharam a fábrica. Só está americana. Então, olha, eu trabalhei lá. Nunca atrasou um pagamento, Antônio, nunca. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus. Eu trabalhei em empresas menores, mas nunca tive pagamento atrasado, nunca. É uma coisa de Deus mesmo, é fidelidade de Deus em minha vida. Nunca tive um pagamento atrasado na minha vida, nunca. E essa também, nunca atrasou um pagamento. Mas sabe que caía direto na conta. O posto bancário era dentro da empresa, caía direto na conta. Tinha agência na abolição e o posto bancário lá dentro. Caía direto na conta. Irmãos, sabe que o pagamento sumia da conta? Sem ter saque? Caía, eu via cair, o extrato caía. Uma coisa de louco. E teve um dia que eu vim desanimado no ônibus, pensando, meu Deus, o que eu vou falar em casa agora, né? O que eu vou falar em casa? Porque gera conflito, irmãos. Gera conflito, né? O que eu vou... Pô, não entendi aquela prova. Aí eu pensei, o que eu vou falar em casa? E vim desanimado. Pensa num camarada desanimado numa sexta-feira. Passei na Pavuna, não tinha nem para comprar nem uma banana, nem nada e tal. Vim desanimadão. Soltava na Pavuna, pegava o 688, Meyer Pavuna, aí soltava ali, depois pegava o 433, que é o que passa lá lá perto de casa. Agora, hoje, o trânsito já seria diferente, né? Seria metrô e soltar na porta de casa. Mas naquele tempo era assim. Aí eu soltei na minha rua, vim entrando ali na Rua Letícia. Quando eu vou dobrando a minha rua, já vindo preocupado, pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Aí, quando eu dobro assim, Antônio, 2 carros na porta de casa, placa de Italva. Vieram 2 famílias para ficar lá em casa. Eu entrei, sabe, eu não sei se claro, cumprimentei naturalmente as pessoas, mas levei a Ana lá para dentro e falei, agora o que vai dar ruim? Não tem dinheiro, não. Não tem dinheiro na conta. Eu, sinceramente, eu nem lembro mais o que a gente fez, mas eles ficaram, sexta, sábado e domingo. Tomaram café, almoçaram e jantaram. Irmãos, na crise, você tem que se apegar ao Senhor. Não adianta você sair, desesperar, não adianta tentar se enforcar,
você tem que se apegar ao Senhor. É só uma prova, é um tempo, mas Deus te enriquece. Então, olha, isso aqui, como ele faz, não importa como ele fará, mas Deus sempre dará o livramento na crise. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Tá? Eu sei que você tem a sua experiência, cada um de nós temos a nossa experiência. E é bom que se tenha mesmo, é bom que se tenha. Porque enquanto estiver nessa terra, irmãos, esperando a volta de Jesus, no mundo tereis aflições. E olha que as nossas aflições não são iguais, nem por pessoas e nem por, vamos dizer assim, por etnia. Porque nesse momento em que aqui estamos, eu estou dizendo uma aflição leve. Tem momentos agora, nesse momento, que igrejas e crentes estão sendo perseguidos. Até aqui no nosso solo brasileiro. Isso é a aflição maior ainda, no meu ponto de vista. Mas o Senhor livra de todas, sempre dará graça e glória aos que andam na retidão e não negará bem algum. Salmo 84, verso 11, né? Agora, terceira coisa aqui, vamos parar mais um pouquinho, que são 3 coisas. Terceira coisa que precisamos saber, irmãos, para superar a crise, é que temos um instrumento de Deus que nos ajuda a superar toda e qualquer crise. E Deus colocou esse instrumento no coração de cada um de nós, que é a fé. A fé. A fé foi repartida para os santos. A fé foi repartida para nós. A igreja de Cristo. O Senhor colocou fé em cada coração, em cada mente, em cada pessoa, em cada alma, em cada espírito. Você tem fé. Então, olha, Judas, verso de número 1, versículo de número 1, está escrito lá. Judas, versículo 1. É apenas um capítulo, tá? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus, Pai, e conservados, chamados por Deus e conservados por Jesus Cristo. Então, aqui eu já tenho garantia. Ele conserva a gente. Agora, olha o versículo 2. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar. Agora é briga. Agora é briga, é defesa. A batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então a fé não se defende. Eu defendo a fé. Eu batalho pela fé. A fé não batalha por mim, eu batalho pela fé. Lembra de um moço que lá no Antigo Testamento ele defendeu um campo de lentilhas, falando de pessoas que eram ousadas e usadas por Deus. Ele defendeu um campo de lentilha, irmãos. Matava as pessoas, defendia. Matou tanta gente na defesa que a mão dele a espada ficou apegada à mão, não abria mais a mão, né? Ficou apegada à mão. Irmãos, olha, a fé, você precisa defendê-la. Ela foi te dada, por isso que está escrito, o apóstolo Paulo falou enfaticamente, combateu o bom combate. Mas a fé ele fez o quê? Guardou. Quer dizer, nesse combate, ele estava guardando a fé dele. Estava guardando a fé. O problema é que nós, às vezes, relaxamos com a questão da fé. Porque a fé, como dizia, que eu já disse aqui, T.L. Osborne, né? Então ele dizia assim, a fé é simplesmente crer que Deus fará o que ele diz na sua palavra que fará.
Então, se eu recebi uma palavra dessa, tal como a primeira que nós lemos, que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, anime-se, alegre-se, fique feliz, não feche a cara, porque eu venci o mundo. E se Judas falou, então, que a nossa vida, irmãos, nós fomos chamados por Deus, mas conservadas por Jesus Cristo, opa, ele está comigo, garantindo, como disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, me deu uma fé, uma porção de fé, aí eu tenho que guardar essa fé. Tem que guardar essa fé. Não é ficar, minha fé é pequena, do irmão é maior. Não, negativo. Negativo. Ele dá de acordo com o recipiente. Dá de acordo com o recipiente. Ele não coloca nada para estragar. Tá? De acordo com o recipiente. Então, se coube um tanto de fé na tua vida, é esse tanto que você vai batalhar por ele. E você vai ficar olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu sei que não é fácil teorizar, difícil praticar. Mas, irmãos, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não perca a alegria da salvação. Olha, cantando esse hino aqui da harpa, que hoje só teve mais hino da harpa, graças a Deus, né? Só a Evânia que veio com outro aí, que não é da harpa, acho que os jovens aqui. Mas a maioria aqui veio hinos da harpa. Mas não que seja errado, não. Foram bons, né? Os louvores. Eu cantei até o que o Evânia cantou, só no coro, tá, Evânia? Subiu, subiu. Mas, muito bom. Agora, eu fiquei aqui pensando, irmãos, eu estou desde que eu nasci no Evangelho de Jesus Cristo. E eu lembro quando eu tinha, lá em casa, quando a gente era criança, tinha um culto às quinta-feiras, né? Era um ponto de pregação lá em casa. Então eu tinha um culto. Aí lembro daqueles cultos com muita alegria, eu lembro. Lembro com muita alegria. Quando cantava o irmão venerando, falecido já, né? Muitos anos, cantava o 249 do cantor Cristão. O culto era da Assembleia, mas ele só cantava esse também. Na parede a mão de Deus, na parede a mão de Deus. Aí eu ficava imaginando aquela mão na parede, né? Gravava isso aí. Aí às quartas tinha um culto na casa de um irmão, professor de português, que ele era batista, da Igreja Batista de Éden. Eu tinha cerca de 10 anos, aí eu ia todo culto na quarta-feira lá. Todo culto. Todo culto eu estava lá, Antônio. Já tinha uma cadeira assim que parece que era minha, né? Eu sentava perto da porta assim, sentava ali, trepava naquela cadeira, aí ficava sentadinho ali assistindo o culto. Irmãos, eu sempre tive prazer de estar na casa do Senhor. Quando eu fui embaixador do rei, eu tinha 13 anos de idade. Existia lá na Igreja Batista, né? Na Igreja Batista, existia um prêmio, teve um prêmio para quem tivesse mais assiduidade nos trabalhos da igreja. Isso nos trabalhos de ponto de pregação, lá não era chamado de ponto de pregação, mas era a casa do irmão. Aí, mais assiduidade, todos os trabalhos eram contabilizados. Eu ganhei prêmio. Um final de semana no Sítio do Sossego, que ia ter o Sítio do Sossego. Eu fui no Sítio do Sossego? Não. Eu passei a minha vez. Eu não queria passeio. Eu queria o culto. Eu estava no culto às quarta-feira, eu estava no culto de manhã, eu estava no culto à noite, estava no culto na casa dos irmãos. Não queria nem saber. Então, olha, o culto é a nossa alegria. E a fé, irmãos, ela às vezes se torna inabalável por conta disso. Porque você sente a presença de Deus na sua vida. Aí quando vem uma aflição, dá aquela cambaleada assim, mas você lembra de tanto quanto Deus já fez e de quanto Ele pode fazer. A vida, para a gente, parece longa, mas ela é muito curta. Longa é a eternidade. Longa é a eternidade. Por mais que eu possa viver agora, acredito que, se é que aconteceria, não sei, acho que não, né? Lá em casa a gente não vive muito tempo,
Mas vamos dizer que eu vivesse 30 anos a mais. Irmãos, o que é 30 anos? 30 anos. 30 anos a mais. Olha, longa é a eternidade. Batalha pela fé. Batalha pela fé. Porque a fé é a única moeda corrente nessa vida. A gente está vendo tanta gente a juntar tesouros na terra, né? Homens de Deus, parece só tão preocupado com tesouros na terra. A única moeda corrente nessa vida que será trocada no céu é a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí agora vou trocar por uma coroa de justiça que me aguarda. A única, irmãos. Você não leva nada dessa vida, nada, só a fé. A fé você vai apresentá-la ao Senhor. Do jeito que Ele te deu, ela pode estar crescida, aí você apresenta a Ele. Aí, então, com essa fé, tem uma coroa de justiça te aguardando. Então, olha, a fé, irmãos, ela nos foi dada gratuitamente para uso cotidiano. E ela não gasta. Não gasta. Ela segue as leis da riqueza. As leis da riqueza. Que uma pessoa pensa que para ficar rico é não gastar, né? Não. Aí não, você vai acumular dinheiro, você não vai enriquecer. As leis da riqueza de um país, de uma pessoa, é o quê? É ganhar, guardar ou investir, que é o gastar. Então você tem que gastar, senão você não fica rico. Tem que circular, o dinheiro tem que circular. Senão o país não enriquece, o comércio não cresce, né, Antônio? Então tem que circular. Eu tenho que ganhar, eu tenho que guardar, mas também tenho que investir. Que fazer o dinheiro circular. A fé é a mesma coisa, irmãos. Você guarda a tua fé, mas investe a tua fé. Olha, cotidianamente, ela sempre anda, irmãos, acompanhada da obediência. Não existe fé sem obediência. Às vezes eu vejo tanta gente cheia de fé, mas são desobedientes. Não existe fé sem obediência. A fé ela sempre anda acompanhada da amiga chamada obediência. Lembra que eu falo aqui? A obediência é o caminho mais curto para a bênção de Deus. Agora, existe como agradar a Deus sem fé? Não, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, as duas andam lado a lado. Se eu tenho fé, logo eu tenho obediência. Como eu posso falar que eu tenho fé e não ser obediente? Abraão demonstrou fé. Agora, pela obediência, saiu sem saber para onde ia, mas sabia com quem ia. Pela obediência. Todas as pessoas que fizeram alguma coisa nobre fizeram pela obediência, mas também por meio da fé. Porque o Senhor mandou, então eu vou fazer. Lembra do fato de Pedro? Que ele falou, Senhor, trabalhamos a noite inteira, não apanhamos nada. Mas, segundo a tua palavra, olha a fé. Agora, olha a obediência. Vou lançar a rede. Lançou para o lado direito ou para o lado esquerdo? Lançou para o lado direito, onde o Senhor tinha mandado. Então, quando ele lançou, se ele lança para o lado esquerdo, não, mas eu tenho que lançar do meu jeito, né? Eu vou lançar para o lado que eu quiser. Ia funcionar? Não ia funcionar. Mas não tinha fé? Tinha, porque ele foi. Mas chega lá, ele não obedece, aí o Senhor manda ele lançar para o lado provavelmente improvável, porque o Senhor faz isso, e aí a rede vem cheia de grandes peixes. A fé, irmãos, ela é acompanhada da obediência. Obedeça. Obedeça pai e mãe. Obedeça patrão. Obedeça o pastor. Obedeça o líder. Obedeça, não importa se o líder é mais novo, se é mais feio, se é mais bonito, se é menos inteligente. Não importa isso. A obediência é sempre o caminho mais curto para a bênção de Deus.
É sempre obedecer. Não importa, irmãos, para mim não importa. Eu via colegas no trabalho que diziam assim, agora tu vê, eu sou um profissional, tantos anos de profissão. Aí esse garoto estudou engenharia, hoje é nosso chefe, e queria desobedecer. Ué, porque ele não tinha prática, ele tinha faculdade. Ele tinha faculdade de engenharia, e nós tínhamos a prática, não tínhamos a faculdade. Aprendemos na marra. Mas quem é que foi constituído chefe? Ah, é ele. Então vamos obedecer. Vamos obedecer. É simples assim, irmãos. É simples assim. A pessoa pode não fazer, não saber fazer o que eu sei, mas se ela foi constituída sobre mim, pronto, vou obedecer. A obediência é o caminho mais curto para a bênção de Deus. Então obedeça, começa em casa, né? Como a Bíblia diz, filhos, obedecei a vossos pais, honra teu pai e tua mãe, obedece que isso é justo, e o Senhor te dará grande vitória. Aí dali começa então, obedece os mais velhos, a gente foi ensinado a obedecer mais velho, né? A gente não foi ensinado a desobedecer, e naquele tempo que a gente era garoto, aí então era para obedecer mesmo. Aí o velhinho, não importa se ele era de outra religião, né, que a gente já era crente, não importa, vai obedecer. Aí vai falar lá com a Dona Maria, vai falar com o seu Zé do Porco, vai falar com todo mundo e vai obedecer. E a gente não tinha esse negócio de desobedecer, de xingar, levantar a mão para os velhos, não. Porque aí Deus honra, irmãos, Deus abençoa. Deus abençoa. E olha, e na igreja, a mesma coisa, irmãos. Sempre procura o caminho da obediência. Não faça nada que seja uma atitude de rebeldia, alguma coisa. E isso serve para a gente também, né? Nós, os obreiros aqui, pastores, que eu estou falando aqui, dá a impressão que estou falando só para vocês. Mas o que tem de obreiros aí que estão no caminho da desobediência, eles saem, não, vou abrir meu próprio negócio ali, vou abrir o meu negócio. Aí vai, aluga uma lojinha, abre uma igreja ali e escreve lá, farinha pouca, meu pirão primeiro, ministério. Ó. Aí então, irmãos, aí hoje eu vi até um ministério engraçado, que eu nunca tinha visto esse, Assembleia de Deus, Ministério Grão de Mostarda. Ó, grão de mostarda. Se era pequeno ou grande, eu não sei, mas era grão de mostarda. Aí eu achei até engraçado, né? Passei no metrô assim, em pé, e vi lá no meio da comuna lá e vi a Assembleia de Deus Grão de Mostarda. Esse eu não tinha visto ainda não. Então, a fé, irmãos, olha só as características da fé. A fé, luta pela fé, luta. Não dê ouvido a Satanás. A fé, ela vê coisas que os outros não veem. Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Está escrito lá em Hebreus 11, 34. É 34? É. Não, perdão, Hebreus 11, capítulo 11, versículos 3 e 4. A fé, ela vê coisas que outros não veem. Caim não viu o que Abel viu. Não viu o que Abel viu, ou seja, ele viu antes que a lei instruísse, irmãos, que a melhor oferta precisava ser substitutiva. Ou seja, Caim pegou frutos da terra, não tem problema, é oferta. Mas ele entregou. Só entregou. E Abel não, pegou um animal. Então, quando ele pegou um animal e sacrificou a vida do animal, era como se ele estivesse se sacrificando no altar do Senhor. Ele aprendeu isso onde? Ele aprendeu lá, quando papai e mamãe contou para ele o que aconteceu. Filho, nós pecamos, nós erramos. Aí o que Adão e Eva fizeram? Eles fizeram para cobrir a sua nudez, folhas de figueira, se prepararam lá e fizeram vestes para si. Aí o que Deus fez? Sacrificou um animal, aí eles, opa, tem alguma coisa aí. Quer dizer, era para a gente pegar o castigo. O Senhor sacrificou o animal como se fosse substituto, era para vocês morrerem aqui. Estou matando ele no lugar de vocês, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
e cobriu a nudez dele, perdoou o pecado. Aí ensinaram os dois. Agora, quando chega na hora de ofertar, cada um fazer o seu culto, aí Abel pega lá o fruto da terra e dá ao Senhor. Bom, dá ao Senhor, aí entra naquela questão. É o mesmo que a galinha dá o ovo. Agora, e o porco dá o bacon? Tem diferença? O ovo não tirou a vida da galinha, agora o bacon tira a vida do porco. Então, quando ele leva o animal, aí Deus, opa, fez certinho. Aí, pela fé, Abel ofereceu, ou seja, ele viu que o outro não viu. Olha a vida de quem tem fé. Você vê o que os outros não veem. Por isso que você continua. Por isso que você não desanima. Fica meio entristecido, meio cambaleante às vezes, mas não, eu vou. Eu vou porque Deus me chamou. Não importa o que os outros falem. Não importa o que os outros falem. A fé sempre fará você ver o que os outros não veem. Ninguém viu, mas Elias, antes mesmo de subir ao monte para poder orar e mandar o seu jovem lá para ver para o lado da banda do mar, antes mesmo ele falou assim com Acabe, Acabe, aparelha o teu carro, vaza, porque estou escutando ruído de abundante chuva. Barulho. Acabe provavelmente deve ter olhado, não escutou nada, irmãos, não viu nada. Aí depois vai o moço, depois de 7 vezes, olha, vejo lá longe, eu estou achando até que aquele moço mentiu. Ele já tinha corrido 7 vezes lá, deve ter mentido. Pô, vou me livrar de Elias dessa vez, pô, vou falar que eu vi alguma coisa. Aí eu vi lá longe uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias falou, vem chuva aí. A fé vê coisas que os outros não veem. O caso de Eliseu, que viu exércitos de Deus. Então, só mantenha a tua fé, irmãos. Só mantenha a fé. Lembra quando Jesus chega na casa de Jairo? Jairo, crê somente. A menina não está morta. Aí todo mundo riu, não foi? Zombou dele. Todo mundo riu. A menina não está morta. Ela dorme. Crê somente. Porque Jesus viu que eles não viram. A fé vê coisas que os outros não veem. Então, mantenha a tua fé. Guarda mesmo, protege. Não importa se ela é desse tamanhozinho. Protege a fé que o Senhor te deu. Você vai precisar dela todo dia. E outra coisa, para a gente encerrar aqui. Irmãos, a fé faz com que andemos com Deus. Olha, segredo, irmãos, é andar com Deus. Se fosse me ler aqui Hebreus de novo, Hebreus capítulo 11, 5 a 9, 5 a 9. 5 a 9. Está lá. Primeiro, pela fé, Enoque, irmãos, andou com Deus e foi arrebatado. Andou com Deus e foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado. Não foi. Opa, você está dizendo que não foi achado porque alguém procurou, ou não? Não, não deve ser. Lembra quando também procuraram por Elias? Não, não deve ser. Ninguém encontrou, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Para agradar a Deus tem que ter fé e tem que ter obediência. Nunca vi nas Escrituras alguém agradar a Deus sem fé e sem obediência. Nunca vi. Então, agrade a Deus. Guarde a fé, seja obediente, irmãos. Não importa se parece que a coisa, não, mas eu não consigo. Irmãos, seja obediente. Obedeça os ditames, obedeça as doutrinas, obedeça as normas. Obedeça, irmãos. Obedeça. Você não tem, mas eu acho que não tem nada a ver. Não, só obedeça, só isso. Só obedeça. Nunca vi Deus desonrar um obediente. Nunca vi. Então, olha, verso seguinte, aí diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe e que é galardoador, presenteador, abençoador dos que o buscam. Aí o verso seguinte, pela fé Noé, que nós já citamos aqui, andou com Deus, irmãos. Superou o dilúvio, olha só, dilúvio que matou todo mundo, mas pela fé. Nunca Noé tinha entrado numa embarcação, aliás, nunca ninguém tinha feito uma embarcação. E como garantir que ele não ia afundar, que não ia entrar água? Mas ele simplesmente creu. Aí diz assim, ó, pela fé Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Fica com a fé. Não importa, irmãos. Não fala assim, não. Ah, mas eu não tenho fé igual... Irmãos, eu não tenho fé maior do que a sua. Foi me dada uma porção de fé igual foi dada a cada um de vocês. Eu também tenho meus momentos que eu fico, será? Mas, irmãos, fica com aquilo que o Senhor falou no teu coração. Fica com aquilo que Deus falou no teu coração. É só isso. E não importa se eu sou mais assim, eu tenho mais limitação, eu não tenho tanto inteligência. Não, irmãos, o Senhor te usará naquilo a que Ele te chamou. Agora, você quer ser usado num lugar do outro, aí então é diferente, né? Agora Deus te chamou, a tua inteligência está para aquilo ali, então é aquilo que você vai ser usado. Acabou. Não importa se vai ficar a vida toda ali naquele negócio. É o que Deus te chamou para fazer. E faça bem feito. Amém? Então vamos ficar de pé? Eu não justifiquei aqui, irmãos. Hoje tem algumas